De acordo com a democracia chinesa e as políticas públicas do Partido Comunista Chinês, não aconteceu absolutamente nada na Praça da Paz Celestial entre os dias 3 e 4 de junho de 1989. E se alguém ousasse dizer o contrário, poderia ser preso, levado para um campo de concentração ou, na melhor das hipóteses, levado para um campo de reeducação. Esse silêncio ensurdecedor que se abateu sobre a sociedade mundial quanto ao massacre da Praça da Paz Celestial foi quebrado oficialmente por 2 relatórios que foram desclassificados. Um relatório da Embaixada Britânica e outro relatório da Embaixada Americana. Eu quero falar sobre isso com vocês. Esses relatórios, hoje desclassificados, são facilmente acessados pela internet. Eu vou deixar o link aqui e pedir a Deus que este vídeo ou este canal não caia depois da publicação de tão absurdo conteúdo. Vou pedir o like de vocês logo agora no início, que ajuda pra caramba o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, dá uma revisada. E se você puder compartilhar este conteúdo o máximo que você conseguir, você ajuda a nossa voz a chegar mais longe e nos ajuda também a acabar com esse silêncio ensurdecedor que a esquerda faz aqui no Brasil sobre o que realmente aconteceu na Praça da Paz Celestial. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é essa foto, que é a foto mais comum de registro que você encontra na rede social ou na internet como um todo sobre o que realmente aconteceu lá na Praça da Paz Celestial. O que você não sabe é que essa foto, que é um manifestante parando, né, uma fila, um comboio de blindados, né, ela foi retirada de um vídeo que eu passo a compartilhar com vocês. Meu Deus, é aqui, filha. Eu vou tirar o áudio. Então essa é a cena mais comum que você vê, né? Ele na frente aí de um veículo militar pesado. Num dado momento, o veículo tenta se afastar dele e ele vai para frente do blindado. Mas, na verdade, o final disso aqui foi isso aqui, que é uma foto que eu vou deixar poucos segundos aqui na tela para vocês. Vamos falar sobre a Praça da Paz Celestial. Esse aqui é o relatório americano, mas eu quero abordar com vocês o relatório britânico antes de passar para o relatório americano. Arquivos revelam um relato macabro do massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, e eu acho que eu ainda tenho liberdade de ler matérias publicadas, por exemplo, pela UOL, como vocês estão, conferindo aí comigo, tá? 10 mil mortos, cadáveres esmagados por veículos blindados e manifestantes perfurados por baionetas pelo exército chinês. É a história macabra revelada 28 anos depois por um documento britânico sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, Tiananmen, em junho de 1989, em Pequim. Abro aspas para o relatório. A estimativa mínima de mortes civis é de 10 mil, conclui um telegrama secreto enviado em 5 de junho de 1989 por Alan Donald, embaixador britânico em Pequim, ao seu governo após a sangrenta repressão de 7 semanas às manifestações por democracia na China. Este documento dos Arquivos Nacionais Britânicos, publicado mais de 28 anos após os eventos, foi consultado pela agência AFP de notícias. A estimativa, na verdade, é quase 10 vezes maior do que os balanços que circulam e que situam o número de vítimas entre várias centenas e mil mortos. Governo chinês que impõe um tabu eles estão tratando com muita condescendência, né? Impõe uma ditadura, um silêncio absoluto sobre esse período, afirmou por sua vez em junho de 1989 que a repressão aos tumultos contra-revolucionários deixou apenas 200 mortos entre civis e várias dúzias entre as forças de segurança. O que nós vamos saber aqui por este vídeo que é absolutamente mentira.
O testemunho de Alan projeta um terrível cenário de violência que se desencadeou na noite de 3 e 4 de junho, quando o exército iniciou sua marcha em direção à gigantesca Praça da Paz Celestial, coração simbólico do poder comunista, ocupado pelos manifestantes à época. Os veículos blindados que transportavam tropas do 27º Exército abriram fogo contra a multidão. Antes de passarem por cima, vocês entenderam? Primeiro eles abriram fogo, depois eles passaram por cima, escreveu o embaixador. Ele citou como fonte uma pessoa cuja identidade manteve em segredo, mas que obteve a informação de um amigo próximo, atualmente membro do Conselho do Estado. Aí você pode achar, nossa, mas é o amigo da fonte que não sei o quê. Vamos colocar em perspectiva aqui. À época, você tinha realmente que disfarçar suas fontes, porque senão ela e a família seriam devidamente finalizadas. Mas para você que achou muito dúbio o embaixador falar sobre uma fonte que consultou um amigo, eu vou passar a abordar com vocês o relato oficial da Embaixada Americana, tá? Eu vou deixar esse link para vocês aqui no comentário fixado. E o que ele diz, tá? Esse link é da onde? É do Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ok? Da Universidade George Washington. Então tem tudo aqui nesse link que você vai acessar, além do resumo dos documentos, tem todos os links para os documentos. Por exemplo, aqui, ó, quando ele fala, né, a repressão do exército chinês na praça e arredores em 4 de junho teve um enorme efeito no curso das relações Estados Unidos e China. E tudo que ele resume aqui, ele dá a você a possibilidade de consultar os documentos, tá? O documento 1, por exemplo, você vai lá e tem todo o documento falando sobre tudo. Documento 2, telegrama, parará, parará, parará. Então, é um link que, se você puder consultar, baixar todos os links que esse perfil, né, essa página te oferece, seria excepcional. Então, vamos continuar aqui. Eu vou pensar, tá? Resumos para vocês terem uma ideia do que aconteceu. E claro que qualquer semelhança com países que você vê por aí é mera coincidência, não se preocupem com isso. A repressão do exército chinês na praça e arredores em 4 de junho teve um enorme efeito no curso das relações Estados Unidos e China. As mortes de manifestantes pró-democracia resultaram em sanções dos Estados Unidos, suspensões de contatos de alto nível e transferência de tecnologia militar. A controvérsia continua até hoje, como demonstra a reação de muitos relativamente à decisão do presidente Clinton de aparecer na praça com os líderes chineses durante sua viagem à China em junho de 1998. Vamos do documentos de 1 a 6, que são as demonstrações dos estudantes entre 1985 e 1986. Por que é importante vocês saberem que o que culminou em 1989, aquilo ali não foi a primeira manifestação. As manifestações já vinham se arrastando, tá, na China contra a ditadura que Mao Tse-tung implantou lá. As manifestações estudantis não foram as primeiras em 1989. No final de 1985 e novamente em 86, Pequim e Xangai foram palco de protestos estudantis. Os estudantes carregavam cartazes com slogans: lei, não autoritarismo. Eu vou repetir para vocês. Lei. Eles só queriam lei. Eles queriam o império da lei. Eles queriam que a lei voltasse a reinar e não que continuasse a reinar o autoritarismo. Reitero que qualquer semelhança é coincidência. Não tem nada a ver com tudo que você está pensando. Esses estudantes, em anos anteriores, já protestavam pedindo lei. E também cartazes com Viva a Democracia. Na China, um estado de restrições significativas à liberdade de expressão, os manifestantes têm muitas vezes aproveitado causas politicamente toleráveis, como o sentimento anti-japonês à época ou a comemoração de um líder popular chinês, como veículos para se reunirem e expressarem a sua insatisfação com as políticas do governo chinês.
eu vou trocar em miúdos aqui para vocês. Na época desse estado de coisas na China, que não é muito diferente do estado atual lá, mas à época existiam pautas políticas que eram toleradas pelo regime. E, de novo, qualquer semelhança é pura imaginação da sua cabeça. Então, em vez de se reunir para tocar na ferida, falar o que era o sentimento de todos, de toda a população, não. Eles se aproveitavam, usavam de subterfúgio, de pautas toleradas pelo sistema, pelo regime, para poderem se reunir e dizer, olha, tá vendo isso aqui? Não tá dando bom, né? E aí o texto continua. Um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos sugere possíveis significados de uma morna manifestação anti-Japão na Praça da Paz Celestial após um jogo de vôlei sino-japonês em 20 de novembro de 1985. Funcionários da embaixada observaram que talvez alguém quisesse criar problemas para envergonhar as autoridades e que o clima de semiferiado entre os estudantes da praça apontava para o que parecia ser uma falta de medo de represálias. Um telegrama subsequente relata a prisão de 23 estudantes que eram suspeitos de serem líderes da manifestação de 20 de novembro. As autoridades, observa o telegrama, sabiam exatamente quem procurar. Por quê? Porque as autoridades disfarçadas se infiltravam tanto nos preparativos da manifestação quanto na própria manifestação. Se isso te faz lembrar o 8 de janeiro de algum país imaginário, é tudo mera coincidência. Além disso, uma instalação policial armada pouco antes da manifestação da semana anterior parecia estar se preparando para uma guerra. O documento 3 fala de um relatório da Embaixada dos Estados Unidos no final de dezembro de 1985 e observa que 2 manifestações estudantis ocorreram em Pequim nos últimos dias. Essas manifestações diziam respeito a questões estudantis, à presença do exército no campus, bem como aos testes nucleares na província de Xinjiang. E o telegrama comenta que achamos um tanto surpreendente uma demonstração na China, uma manifestação sobre testes de armas nucleares. O mais interessante é que tudo que eu vou discorrer para vocês aqui, as nossas Forças Armadas sabiam, conheciam, tinham conhecimento, e conhecimento até um pouco mais profundo do que esse que eu estou passando para vocês. E quando chegou a nossa vez de combater tudo o que aconteceu aqui no Brasil, por orientação e treinamento da União Soviética, o nosso exército disse: fiquem livres nas escolas e universidades. Vamos voltar aqui. No mês de dezembro seguinte, ele dá ali, né, um outro aspecto, né, um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos, de 24 de dezembro de 86, relata uma pequena manifestação estudantil em Pequim, em 23 de dezembro de 86. O telegrama cita um editorial do People's Daily, o diário de notícias estatal, expressando simpatia pelos estudantes, mas deixando claro que os limites da tolerância oficial estavam sendo aproximados. Mais adiante, no telegrama, os funcionários da embaixada observam que a estabilidade política sempre foi uma consideração crítica na China. Não pode haver dúvida de que as autoridades irão reprimir e reprimir duramente, e se a estabilidade parece estar a ser posta em causa. No documento 5, um resumo da inteligência do Comando do Pacífico dos Estados Unidos relata milhares de manifestantes que encheram a Praça da Paz Celestial no dia do Ano Novo em 87. Cerca de 24 desordeiros teriam sido levados pela polícia para a educação e investigação. 17 de janeiro, outro resumo relata que o famoso reformador e secretário do Partido Comunista Hu Yaobang havia renunciado. E aqui eu tenho que abrir um parêntese para mostrar para vocês quem é o Yaobang. Yaobang, ele foi presidente durante 81 e 82 lá na China, depois ele assumiu o posto de secretário-geral, ele pelo menos por 2 anos foi a mais alta autoridade, né, do território chinês, do regime. Só que, o que ele fez? Ele tentou incluir pequenas aberturas do regime,
tanto para a liberdade de expressão, quanto para a liberdade de imprensa, quanto liberdade econômica. E naquela época, como a sua gestão, né, o período de sua gestão coincidiu com inúmeras manifestações, começando desde pequenininhas, utilizando pautas permitidas pelo regime, até o que culminou, né, um pouco antes do que aconteceu na Praça da Paz Celestial, ele acabou sendo responsabilizado pelos grandões do Partido Comunista Chinês como principal instigador, incitador daquelas manifestações. E aqui diz o seguinte, ó, os opositores políticos de Hu culparam-no pelas perturbações e convenceram Deng, que era o presidente atual, de que a tolerância de Hu relativamente à liberação burguesa, você ouve bastante esse argumento aqui, né? Tinha instigado os protestos. O que aconteceu com Hu é que ele foi forçado a renunciar ao cargo de secretário-geral no Partido Comunista em 1987, mas ele continuou filiado ao partido, foi permitido a ele continuar filiado ao partido. 2 anos depois, Hu morreu de um infarto, tá? E foi aí, em 1989, que explodiu a Praça da Paz Celestial. Foi 1 mês e meio de protesto que culminou no que eu vou relatar para vocês. Esta não seria a última vez que o destino de Hu estaria associado às manifestações estudantis. A sua morte, em 15 de abril de 89, provou ser o catalisador que provocou as manifestações massivas na praça. A manifestação que começou como uma expressão de pesar pela perda de uma figura política popular, tinha, no dia 26 de abril, assumido um caráter decididamente político. Naquele dia, o People Daily publicou um editorial observando que, após a reunião memorial, isso aqui é o jornal do regime, tá? A Globo News de lá, um número extremamente pequeno de pessoas com propósitos ocultos continuou a aproveitar-se dos sentimentos de tristeza dos jovens estudantes pelo camarada Hu, e esta é a conspiração planejada e uma perturbação. A sua essência é negar de uma vez por todas a liderança do PCC chinês e do sistema socialista. Todos os camaradas do partido e o povo de todo o país devem reconhecer sobriamente o fato de que nosso país não terá dias pacíficos se essa perturbação não for controlada com firmeza. Imediatamente, uma reunião que, por indignação da morte daquele presidente, né, que queria uma abertura, que queria ouvir o povo, que estava inserindo ali a conta-gotas um pouquinho mais de liberdade, a indignação e a tristeza pela morte do cara nessa manifestação foi imediatamente taxada de eles querem derrubar a democracia. E aí a gente pula para 20 de maio, que esse relato está nos documentos 7 e 11, quando a embaixada americana relata para os Estados Unidos que a China está à beira de um abismo na situação ali da manifestação dos estudantes na Praça da Paz Celestial. Ele inicia em 20 de maio o relatório dizendo que a liderança chinesa impôs a lei marcial ao município de Pequim e parecia estar a avançar no sentido de usar realmente a força para limpar ou desocupar a praça. Os estudantes se negaram a sair da praça, a desocupar a praça, mesmo com o estabelecimento da lei marcial, que tem horário de recolher e tudo mais. As autoridades norte-americanas, apesar disso tudo, ainda esperavam ali uma solução pacífica, tá? Embora o registro documental esteja longe de estar completo, nesse caso aqui, nessa sessão, o documento 7 traz uma transcrição sumária fortemente extirpada de uma reunião de 23 de maio em Washington, entre o presidente George Bush e o An Li, que era o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional na China. E esse documento indica que o tema da questão, né, estudantil e as manifestações surgiram no bate-papo entre eles. Pouco depois, o An Li encurtou sua visita aos Estados Unidos e, em 27 de maio, endossou publicamente a ordem de lei marcial do governo. À medida que as multidões continuavam a chegar, a se reunir-se na Praça da Paz Celestial nos dias que se seguiram à morte de Hu, os linhaduras da liderança do partido prepararam-se para agir contra tanto os estudantes como contra os líderes
mais conciliadores de dentro do partido, que era o pessoal, a turma do deixa disso, a turma mais, né, aguerrida dizia, não, vamos trucidar todo mundo, e a turma do deixa disso, de dentro do partido, calma, vamos com calma. Então, assim, iniciou-se um planejamento de ação não só contra os estudantes que estavam na rua, mas também contra os membros do partido que tinham um discurso mais conciliador. Tá? Um resumo da inteligência do Departamento do Estado apresentado ao secretário na manhã de 2 de junho observa que os linha duras continuavam incapazes de resolver a crise de liderança ou de remover estudantes da praça. O resumo de inteligência no dia seguinte, no dia 3, que foi o primeiro dia do primeiro ataque, relata o primeiro uso de força em ambos os lados, com a polícia disparando gás lacrimogênio contra multidões reunidas perto da praça e as multidões retalhando com pedras. Os próximos 2 documentos relatam os acontecimentos em Tiananmen pouco antes da RPC empregar forças contra os manifestantes. Descreve a retirada desorganizada de uma primeira vaga de soldados com armas leves e observa que a intenção poderia ter sido provar que será necessária uma força muito mais forte. O que aconteceu? Aconteceram 2 investidas de parte do exército contra a população que estava na praça. A primeira aconteceu de madrugada e nesta incursão, nessa investida, foram usadas armas leves, a partir de tanques, tá? A partir de blindados. Armas leves como se fosse algo assim, olha, nós disparamos aqui contra eles, eles continuam aqui, um monte se deitou na praça e não adianta, eles não querem sair. Esse foi no dia 3. E no dia 4, aconteceu uma segunda investida, relatando o avanço de soldados mais bem equipados em direção ao centro da cidade. Eles entraram pelo lado oeste da praça. Conclui observando que o fato de as tropas estarem equipadas com capacetes e armas automáticas sugere que a opção pela força é real. Não demorou muito para que a Embaixada dos Estados Unidos em Pequim alertasse que o uso da força era uma opção e começasse a denunciar os ataques do Exército aos manifestantes. Esses relatórios, bem como as informações obtidas por outros meios, estão resumidos aqui no documento 12. Se você vem aqui, é um link, você pode clicar e acessar. Tem um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos em Pequim. O telegrama observa que as tropas, usando automáticas, avançaram em tanques, veículos blindados de transportes, caminhões de várias direções, em direção à praça. O telegrama também informa que a embaixada americana acreditava que as 50, 70 mortes relatadas nos meios de comunicação oficiais estrangeiros eram provavelmente muito baixas. Também observa que vários repórteres americanos foram severamente espancados pelas tropas chinesas. À medida que os acontecimentos em Pequim se desenrolavam, a embaixada americana fornecia um fluxo quase contínuo de reportagens com base nos relatos dos jornalistas residentes e nas observações dos funcionários da embaixada. O resumo da inteligência do secretário do Estado para a manhã seguinte revela que as mortes causadas pelo ataque militar variam de 180 a 500. Milhares de outros ficaram feridos, aglomeraram em torno de veículos militares. Eles foram incendiados e os manifestantes cercaram as tropas com pedras, garrafas e coquetéis Molotov. Além de fornecerem informações sobre os acontecimentos de 4 de junho, os telegramas fornecem exemplos dramáticos dos tipos de informações fornecidas pelos relatórios diplomáticos. O documento 14, por exemplo, é um telegrama da Embaixada de 4 de junho relatando confrontos entre soldados e manifestantes, alguns dos quais terminaram em morte, vandalismo por parte dos militares, que uma fonte afirmou terem partido janelas de lojas, bancos e outros edifícios. É bem proeminente de comunista, né? No mesmo dia, 4 de junho, outro telegrama da Embaixada dos Estados Unidos, que está no documento 15, relata, entre outras coisas, a declaração de um sino-americano que testemunhou a repressão e que afirmou que o espancamento até a morte de um soldado do exército que estava no primeiro carro, no primeiro blindado, a entrar na praça, à vista das outras tropas que esperavam, parecia ter desencadeado o tiroteio que se seguiu. Não é bem assim.
Numa outra sessão, tem um outro telegrama que diz que esses blindados, na segunda investida, eles deram 1 hora para a população desocupar a praça definitivamente. E 15 minutos depois, o tiroteio começou. Então, senhores, o massacre da Praça da Paz Celestial aconteceu. Esses aqui são relatos de documentos oficiais. E, de novo, se você achou o avanço disso, o desenrolar antes do ápice da Praça da Paz Celestial na China, muito parecido com países que você vê por aí, vou reiterar, é mera coincidência. Eu gostaria de terminar com essa foto, que é uma foto, um registro dos estudantes reunidos na Praça da Paz Celestial antes do massacre. E esse cartaz traz a seguinte mensagem: o poder absoluto corrompe absolutamente. Todos os sistemas democráticos de freios e contrapesos é exatamente isso, é exatamente para impedir isso, o poder absoluto. Porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Quando a gente vive insistindo aqui que, por exemplo, na configuração da nossa Constituição Federal, os 3 poderes são independentes e qualquer sinal de união desses poderes e que eles tenham deixado de funcionar com suas independências em favor da população, é um sinal de conluio com o poder absoluto de quem está no poder. E isso, sim, pode corromper absolutamente. Em honra a todas aquelas pessoas que foram massacradas na Praça da Paz Celestial, nos dias 3 e 4 de junho de 1989, eu dedico este vídeo e dedico a todos os prisioneiros do 8 de janeiro e seus bravos advogados, aos nossos presos políticos e aos nossos jornalistas do exílio. Pedir o seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, eu peço que você considere seriamente a possibilidade de nos apoiar. Aqui tem um Pix, que você pode fazer isso com qualquer valor, R$1, R$2, R$3. Já ajuda bastante a gente. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, que você pode nos apoiar até se nos acompanhar de fora do Brasil. Deixe seu like, seu comentário e, se você puder, compartilhe para que essa verdade jamais seja esquecida.